originário de Muzambinho, em Minas Gerais, da família religiosa dos franciscanos, ordenado sacerdote em 1967 e ordenado bispo em 1984. Inclusive, este ano de 2024 celebra Bodas de Esmeralda, 40 anos de episcopado. Em 1989 se tornou o primeiro bispo da Diocese de Santo Amaro e, desde 2016, é o nosso bispo emérito, conhecido como o patrólogo, mas não sou eu que estou dizendo não, Papa Bento XVI. Com muita alegria, estou aqui nesse momento, nessa conversa, nessa partilha, com o bispo que me ordenou, Dom Fernando Antônio Figueiredo. Dom Fernando, muito obrigado por este momento. Com alegria, né? Antes de mais nada, minhas bênçãos e graças para aqueles que estão nos acompanhando. E o Padre Rafael, sempre ele aqui presente e realmente querendo cada vez mais conhecer os padres da igreja, ou seja, os primeiros grandes escritores da igreja, nos primeiros séculos. Portanto, as testemunhas próximas do Evangelho, próximas de Jesus e que se prolongaram por 6, 7 séculos. Então, toda essa literatura, todas essas obras é o que nós chamamos a patrística. É isso, sobre isso que você gostaria de refletir, né, Padre? Dom Fernando, eu já pergunto, o senhor foi atrás da patrística ou a patrística entrou na sua vida? Uma coisa e outra. Porque em Petrópolis, quando eu cheguei para estudar, o professor de patrologia era Dom Paulo Evaristo Arnes, ou melhor, Frei Evaristo, né? Ele chamava Frei Evaristo. E o Frei Evaristo, que é o Dom Paulo, ele convidou-me para ajudá-lo a elaborar algumas fichas ou classificá-las, etc., que eram fichas, resumos de suas aulas, de suas apresentações. E com isso eu fui, pouco a pouco, criando um gosto todo especial, justamente pela patrística. Posteriormente, os professores lá de Petrópolis, quando eu estava no 4º ano de teologia, chamaram-me e disseram: olha, Frei, você se prepare para estudar na Europa. Falei, como? Eu nunca pensei. Eu tinha optado em si para estar ali com o povo, e o povo simples, que eu sempre trabalhei. Não, eles disseram, não, você irá com Frei Antônio Mozart para a França, fazer, ao menos, iniciar os estudos. Primeiramente, eles me falaram de teologia dogmática. Por isso, eu também fui professor de teologia dogmática, porque o Frei Boaventura, Dom Boaventura Kloppenburg, tinha ido para a Colômbia, então faltava professor. Então, eu devia fazer, primeiramente, teologia dogmática. Mas quando eu estava lá tinha também uma fonte muito rica da patrística em Lyon, seja dos jesuítas, seja na própria faculdade onde eu estava, o Monsieur Jourjon. E aí eles falaram, não, seria, como Dom Paulo também ficou bispo, Frei Evaristo tornou-se Dom Paulo Evaristo, então eles pediram-me para assumir esse estudo, essa carreira, essa matéria específica no interior da igreja. Um casamento que deu certo, né? Deu, porque eu criei uma paixão muito grande pelos padres, dediquei-me totalmente a eles, né? E escrevi algumas obras nesse sentido. Dom Fernando, a patrística, ela começa justamente na compreensão da morte do último apóstolo? E aí termina a era apostólica e já é um processo automático? Não, processo automático ainda, vamos dizer, contemporâneo à época apostólica. Nós temos aí os padres apostólicos, como Santo Inácio de Antioquia. Não? Nós temos alguns outros que nasceram ali logo no iniciozinho. São Clemente de Roma é o primeiro? A única diferença é a seguinte: nós temos livros da Sagrada Escritura, livros que são inspirados e que, portanto, são norma normante divina, né? para a nossa vida cristã. É a Bíblia. E aí começou a surgir toda uma literatura, estudos, reflexões sobre textos da Bíblia, sobre a vida da igreja, sobre essa realidade presente ali no mundo, que eram os cristãos. Então aí nós temos a literatura outra, que não é inspirada,
mas ligada à Sagrada Escritura, ligada a esta fonte inspiradora, que é a Bíblia, que é a igreja primitiva, que são os padres. Que eles já nunca tiveram a pretensão de imaginar que os textos deles eram inspirados. Eles já tinham clareza da revelação, do que eles traziam como continuidade dos apóstolos. Sim, mas esses escritos dos padres da igreja não são inspirados. Sim, sim. E eu digo, a comunidade tinha clareza sobre isso. Tinha clareza, né? clareza muito clara. Essa clareza. Tinha bem isso. Porque não eram considerados a normas, como já falamos, a norma normante da vida da igreja. Dom Fernando, nós entendemos a igreja com a sua hierarquia, a igreja com suas dioceses, igrejas particulares. Quando é que isso vai se formando? É possível tatear na história uma compreensão de dioceses? Por exemplo, quando na literatura apocalíptica do Apocalipse de São João, carta ao anjo de Esmirna, ali a gente pode já imaginar um bispo, uma diocese? Primeiramente, são igrejas, são comunidades que vão surgindo. Você sabe como se estendeu o cristianismo. Jerusalém, Antioquia, lá foram os diáconos, vamos dizer assim, que foram lá para Antioquia. Dali foi se difundindo, entrou pela Ásia Menor, onde você está falando. Depois foi para a África que era Alexandria, que era Cartago. Quer dizer, pouco a pouco foi se estendendo. Então, nesses locais, por imposição das mãos dos apóstolos, surgiram presbíteros, anciãos, e dentre eles, um que se destacava, que se tornou o que nós chamamos bispo. Bispo episcopos, significa aquele que, por assim dizer, reúne e eleva a realidade vivida, cristã vivida. Vou usar uma expressão. Hoje nós temos toda a questão técnica, sei lá, burocrática, não sei se é a melhor palavra, para a eleição do Papa, com a eleição de um bispo, nomeação. Era o clamor do povo que suscitava Exatamente. Os bispos? Eu vou lhe contar uma história, né? Nesse caso é bem mais claro. Santo Agostinho, depois de ter feito toda aquela beleza, toda a obra maravilhosa, como retor é aquele que falava em nome do próprio império na cidade de Milão, ele volta para a África e vai lá para perto de Tagaste. E lá tinha um bispo que se chamava Valério. E ele ali ficou tranquilo, dizendo, não há, porque ele não entrava numa diocese onde havia uma diocese vacante, isto é, um bispo que não tivesse bispo, ou um bispo muito idoso ou doente, porque ele não queria de maneira alguma ser escolhido como bispo. E ele lá na cidade, Cartago, de Tagaste, ele, com um amigo dele, que queria ser também monge como Santo Agostinho, conversando, e o monge disse, vamos na catedral para rezar, pedir as luzes divinas, etc. Ele disse, tá bom. E foram para a catedral. Chegando na catedral, o bispo de lá, que não era tão idoso e tão estava doente em si, mas já tinha uma certa idade, estava cansado. E ele, naquele instante, estava falando com o povo e dizendo que gostaria de ter um auxiliar, isto é, um presbítero, um padre, que o ajudasse nas lides apostólicas de evangelização. E, de repente, o povo, vendo que entrou Santo Agostinho, começaram a gritar, Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele, então, vendo tudo aquilo ali, espantado, começou a chorar, porque ele não queria. E chegaram para ele, para consolá-lo, chegaram para ele e disseram, olha, fique tranquilo, porque quando ele morrer, você fica bispo. Aí que ele chorou mesmo. E o que de fato aconteceu, né? E aconteceu, foi isso. De fato aconteceu. Então, mas era o povo que aclamava. O povo que aclamava. É o povo que aclamava. Que é isso que é importante. A participação do povo de Deus. Santo Cipriano define a igreja como plebs adunata, o povo reunido no nome do Pai, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é definição da igreja
por São Cipriano, que é repetido depois no Concílio Vaticano II. Logo na Lumen Gentium você tem o que é a igreja. Até mesmo que o Concílio Vaticano II voltou, fez um resgate. Fez o resgate patrístico. Né? A luz do Espírito Santo para voltar aos padres da igreja. As fontes, né? Como se diz, voltar às fontes. Eles voltaram às fontes. E é interessante quando a gente fala padres da igreja, não devemos associar sacerdotes como a gente tem de hoje. Não. São os pais da fé. Pais da fé. Porque eles inspiraram, vamos dizer assim, esta fé e a fortaleceram, né, na igreja através da sua ação e através dos seus escritos. Mais da metade dos doutores da igreja que nós temos até hoje, a maioria é da patrística. A maioria é desse período. Tem o primeiro doutor da igreja foi Santo Irineu. Santo Irineu de Lyon, né? Santo Irineu de Lyon, que nasceu na Ásia Menor e foi depois para Lyon, na Gália, né? Hoje a França, e ali ele tornou-se bispo, né? Tornou-se bispo. Houve uma divisão, essa divisão se dá mais na história ou já havia essa compreensão dos padres do Ocidente e os padres orientais? Isto nasceu quase que naturalmente, porque nós vemos os padres do Ocidente e o Oriente, uma só igreja, unidos. No entanto, eles são bastante diferentes, vamos dizer, no modo de pensar, no modo de refletir sobre textos da Sagrada Escritura. A igreja do Ocidente, que é a nossa, ela é muito mais prática, muito mais imediata. Ela já vem no início com a catequese. Né? Essa é a igreja do Ocidente. Vem com definições, etc. Não é assim você também, não é um pouco isso? A gente é levado nesse ritmo. Isso é a igreja do Ocidente. A igreja do Oriente é mais mística. E, portanto, não é uma definição que eles buscam. Eles buscam uma contemplação. Eles buscam um pensamento que faz com que eles reflitam, se elevem e, por assim dizer, penetrem os mistérios do próprio Deus. Quer dizer, muito mais, vamos dizer, mistérica, no sentido de mistério, a igreja do Oriente, e muito mais prática e catequética, a igreja do Ocidente. E a igreja do Oriente é uma grande riqueza que nós temos, né? Porque no início era toda ela a igreja do Oriente. Então, quando nós falamos de um concílio ecumênico na patrística, nós compreendemos um concílio que dialoga com essas duas realidades, orientais e ocidentais? Todos presentes. O primeiro concílio ecumênico na igreja, você sabe que em si tem de Jerusalém, é outra coisa, bíblico. Mas o primeiro concílio que tivemos na igreja foi no ano 325, o concílio de Niceia. Convocado por quem? Pelo imperador Constantino Magno. Interessante, né? Foi ele que convocou e ele quis que todos os bispos do império estivessem presentes. E então aqueles bispos, pode ver a cena que devia ter sido. Se nunca tinham saído das suas dioceses, nunca tinham saído das suas regiões, de repente, em carroças, vamos dizer assim, carruagem, coisa parecida, do império, do correio imperial, eram trazidos para Niceia, que não era longe de Constantinopla. Então, se eles se conheciam, podiam se conhecer por nome ou pelas informações, mas ali eles conheceram pessoalmente. Às vezes por nome, não sei porque também era tão grande tudo isso. E era comunicação, não era como hoje. Como nós temos hoje. Hoje a comunicação é bem outra. Mas eu acho que deve ter sido uma experiência fantástica de entender a igreja. A igreja toda ela reunida e discutindo o primeiro concílio ecumênico, o concílio de Niceia, foi para discutir sobre a divindade de Jesus. Ele é homem, verdadeiramente Deus. E verdadeiro Deus. Dom Fernando. Não, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sim, que vai ser reafirmado no concílio de Calcedônia, que é 451. Mas olha que belo que você está dizendo. A igreja já existe. Porque existe a falácia histórica de que a Igreja Católica nasce, que o fundador dela é Constantino, né? Não. Que afunda, mas ela já existe, ela já tem a sua compreensão dos bispos, da sucessão apostólica. Não, falar de Constantino como fundador da igreja é um absurdo mais do que
homérico, vamos dizer, porque não tem cabimento nenhum. Ele publicou o Edito de Tolerância, em 312, um edito de tolerância, tolerar a igreja no Império Romano. Mas não foi ele que tornou a igreja oficial no Império Romano. Quem vai oficializar a igreja como realidade do Império Romano vai ser Teodósio, muito mais tarde. E o que não significa que os cristãos ficaram em paz sem perseguições, que existe até Não, hoje. e foram todas as perseguições que surgiram ali. A última foi antes de Constantino, é verdade, de Diocleciano, 300 e pouco. Uma grande perseguição. E ele se converteu vendo a cruz, né? Dom Fernando, falando de São Justino. São Justino, ele tem textos que ele vai descrevendo o encontro dominical, né? A Santa Missa, que é a liturgia que nós temos até hoje, né? Se reuniam para reconhecer, pedir o perdão dos seus pecados, louvavam, contemplavam os textos bíblicos dos apóstolos, partiu o pão, a Eucaristia, e ainda tinha avisos para a comunidade. Ou seja, os avisos paroquiais não é uma novidade nossa, não. Já existe há muitos anos. E São Justino foi um apologeta, né? Que nós vemos na igreja primitiva, bem primeira, nós temos os padres apostólicos, né? Padres apostólicos, aqueles que estavam ligados aos apóstolos, né? E depois nós vemos, já mais adiante, no século II, que surgem os apologetas, são aqueles que defendem a igreja dos ataques dos judeus e dos pagãos. E Justino tem justamente um escrito respondendo às acusações que faziam contra o cristianismo os judeus. É o diálogo com Trifão, a obra dele. É uma resposta a todos os argumentos que os judeus utilizavam para atacar a igreja. E depois as apologias, isso era, portanto, a defesa do cristianismo em relação à cultura pagã, ou seja, a outra cultura que não era cristã, que não era, vamos dizer, religiosa. O paganismo se identifica muito por essa expressão. Dom Fernando, a filosofia clássica grega, Aristóteles, Platão, Sócrates, já está presente na patrística. Está bem presente. Sobretudo Aristóteles, né? Está ali presente, mas muito mais na Igreja Oriental está presente Platão. Aristóteles vai ser recuperado e vai ser refletido por São Tomás de Aquino. Na escolástica. Na escolástica, São Tomás de Aquino. Sim. Mas aquele período lá, e o período também da escolástica, o platonismo está muito presente, que é muito mais voltada para o mistério, para a reflexão, para a meditação, do que Aristóteles. Aristóteles era, pela definição, não é verdade? Tudo classificado, tudo determinado, etc. Se você pega, vamos dizer, os escolásticos, né, que são aristotélicos, são todos assim. Mas se você pega escolásticos que não são aristotélicos, quais são? Os franciscanos. Os franciscanos continuam toda essa tradição antiga, que recuperam, portanto, Platão, e recupera o pensamento dos primeiros cristãos do Oriente. Dom Fernando, quando nós falamos da patrística, a gente sabe que os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja, eles foram tomando corpo e forma ao longo da história. Mas a Eucaristia já não havia dúvida. Ela já era uma compreensão de memória do sacrifício, e isso fica visível já? Desde o início, né? Desde as catacumbas, nós vemos a celebração da Eucaristia. A gente pode olhar os discípulos de Emaús partir o pão. Com o Evangelho de São quando Lucas. Ele parte o pão, ele reconhece em Cristo, né? Então, Jesus, a comunidade já tinha clareza sobre a Eucaristia. Sobre a Eucaristia sempre teve. Sempre, sempre, sempre. E está também no centro de toda a vida religiosa daquele tempo. Santo Agostinho tem aquela belíssima frase: a Eucaristia é a presença permanente de Jesus ressuscitado entre nós. Santo Agostinho, essa frase. Interessante porque ninguém é descrito na história do cristianismo um sentimento de orfandade. Deus
Cristo sobe aos céus e nos deixa órfãos. Nunca teve essa experiência justamente pela a certeza da fé, Certeza da presença fé e a vinda do real. Espírito Santo. E a vida do Espírito Vinda Santo, do com Espírito certeza. Santo e depois toda essa realidade da própria igreja. A união entre os cristãos é essencial, porque o amor, a caridade, não é uma simples palavra para os cristãos daquela época. Não são belas palavras simplesmente, mas é uma realidade vivida. Os cristãos eram capazes de dar a vida um pelo outro. Hoje, será que nós vivemos isto? Com certeza faz parte dos nossos questionamentos quando a gente olha para trás e olha para os pais da igreja e a gente precisa lembrar que precisamos aprender sempre com eles, né? E viver isso. E viver. E viver. Porque viver essa realidade, em cada momento, em cada circunstância da vida, ser uma presença do Senhor. Eu ainda estava vendo a oração, acho que Eucarística número 2, e ali traz imitadores da bondade divina. Você viu? Não tem a palavra? Sim. Imitadores. O que significava a palavra mimesis em grego? E em grego é mimesis. Significa tornar presente. E a gente, quando fala imitadores, a gente pensa em imitar, Uma cópia, simplesmente. né? Imitar a bondade divina. Uma cópia, fazer... Não, é ser, é viver... Igual ao original. E ser uma expressão desta bondade. Sê-la concretamente. Mas não dá para imaginar a perseguição aos cristãos, os grandes mártires, sozinhos. Era uma comunidade, eram as pessoas que viviam mutuamente. E aí a gente compreende a frase famosa da patrística, sangue de mártires, sementes de novos cristãos. Tertuliano que diz. Tertuliano. Não, eu confesso que eu joguei agora para o senhor pode já me trazer a fonte para mim, quem disse. Tertuliano que falava isso. E Tertuliano começou como cristão, etc., e depois debandou um pouco, né? Tornou-se um pouco herético, né? Dom Fernando, nós temos no mundo da internet muita associação ao ocultismo e a São Cipriano, que relaciona ele à bruxaria e tantas outras coisas. Não tem nada. De onde surge isso? Perguntem para esses que fazem, porque Mas realmente qual foi a brecha da história que eles acreditam de existir para falar que a vida... São Cipriano, não sei se... São Cipriano é o bispo da unidade. Ele era bispo de Cartago, na África, e ele primou, né, por defender a igreja na sua... É a belíssima definição do Concílio Vaticano II, que eu citei, né, da igreja, o que é a igreja, é de São Cipriano. É de São Cipriano. É o povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a igreja é uma transcrição na história, é uma proclamação no mundo em que vivemos da unidade. Igreja não é uma parte, é a unidade. Cada vez, e sempre, e a unidade perfeita de Deus é que a igreja se realiza como igreja. A leitura atual, para olhar para a patrística, ela se perde muito. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito bonito, que é a descrição da amizade de São Basílio e São Gregório Nazianzeno. Né? Nós rezamos até no ofício, acho que é 2 de janeiro, dia de São Basílio, a memória litúrgica dele. Que é um texto que, lido na contemporaneidade, é como se fosse um relacionamento com malícia. Mas ali é uma amizade de 2 que têm o mesmo propósito da santidade de Cristo. Se conheceram em Atenas. Quando São Basílio foi enviado pelo seu pai para estudar filosofia, etc., em Atenas, ao chegar lá, Gregório de Nazianzo já era estudante lá. E ele descreve a chegada de Basílio. Ele diz que, naquela época, eles faziam como hoje, quando chega um novato, eles cortavam o cabelo, faziam isso, faziam aquilo, né? E a pessoa de Basílio, realmente, seu modo de ser, impressionou de tal maneira que ninguém teve coragem, teve sim um respeito profundo por ele e nada fizeram. Então ele relata esse fato e a gente vê o que era naquela época a recepção de alguém que chegasse na faculdade, que não é muito diferente do que nós vemos hoje. Os trotes aos calouros. Os trotes, calouros, etc. E eles não fizeram, e Basílio já desde o início
pela sua figura como tal, pela seriedade, pela integridade de vida. Então, impressionava todo mundo. E aí ficaram grandes amigos, os dois, né? Basílio e São Gregório de Nazianzo. Irmãos de alma, né? A expressão que é utilizada, uma amizade muito bela e sempre com um desejo e a meta do Cristo ser o encontro deles. E São Gregório de Nazianzo, ele foi um grande poeta também, escreveu algumas obras, você vê naquela época, poesias belíssimas, era inteligentíssimo. Mas é interessante que os escritos da patrística, eles têm um ar poético, mesmo quando eles não estão preocupados em fazer isso, digamos assim. Santo Agostinho, os escritos dele, você lê com uma reflexão, uma beleza, existe uma beleza literária nos escritos dele. Agora, Santo Agostinho foi um grande, grande homem, grande cultura, era professor de, vamos dizer, reitor no Império Romano. Portanto, era aquele que, quando o imperador chegava, ou quando era festa ou qualquer coisa, era ele que discursava. Convertido pelas homilias de Santo Ambrósio? Convertido, parte sim e parte não. Não é a conversão dele, é interessante. Ele foi encontrar-se com Santo Ambrósio por causa da mãe, Santa Mônica, a mãe dele é Mônica. E quando chegava em casa, ela falava com entusiasmo de Santo Ambrósio. Não, só contava e gostava do Santo Ambrósio. E ele ficava curioso e dizia, o que esse homem... E ele, que era o professor vamos dizer, da língua latina, lá no Império Romano, era a referência última da cultura pagã, da cultura latina, Santo Agostinho, falou, eu quero ir lá para ver, conversar, ou menos ouvi-lo. E foi à igreja. E pediu para, logo após, conversar com ele, com Santo Ambrósio. E aí, abriram, ele foi, entrou na casa de Santo Ambrósio e Santo Ambrósio estava lá, as portas abertas, e viu Santo Ambrósio que lá estava e ele ficou super impressionado, porque ele estava lendo, só que lia de uma maneira diferente do que todos eles faziam. Como que lia? Estava lendo Santo Ambrósio. Ele lia como nós lemos, em silêncio. Naquela época, a leitura era lida em voz alta. Você ia lendo o texto. E Santo Ambrósio, ele como nós, ia meditando os textos que estavam diante dele. Era a oração dele. Era a oração. A oração dele. E aí, então, ele ficou super cativado. E também por causa da simplicidade, a acolhida que deu a ele, e por causa da sabedoria. E Santo Ambrósio foi algo super interessante. Porque abriu os olhos de Santo Agostinho, aí que ele se converteu. Abriu os olhos de Santo Agostinho para uma realidade diferente. Porque até aquele momento ele não aceitava a Sagrada Escritura, porque ele dizia, é muito, muito rudimentar. É uma linguagem que realmente não é cultural. Ele criticava. E dizia, como que pode um Deus se irar? Como pode um Deus fazer isto ou aquilo outro? Ele tinha aqueles conceitos elevadíssimos de Deus, né? Da divindade. E, portanto, ele ouvindo Santo Ambrósio, Santo Ambrósio, sabe o que? Santo Ambrósio conhecia a língua grega. Santo Agostinho, ele não entendia muito a língua grega. E Santo Ambrósio utilizava nos seus sermões, hoje nós sabemos disso, que naquela época não tinha citação, etc. Ele citava no seu sermão as obras de Orígenes, o grande Orígenes exegeta de Alexandria do século III. E ele fazia os seus sermões, portanto, partindo da visão dele. E aí era o sentido literal, o sentido moral, para se chegar ao sentido espiritual. Ele fazia esta, vamos dizer, essa caminhada interior com as pessoas, nos seus sermões, etc. E Santo Agostinho ficou encantado, porque começou a ver o sentido espiritual da Bíblia, o sentido que ultrapassa o sentido literal e o sentido moral. É o modo que o catecismo define como a gente tem que fazer a leitura da Sagrada Escritura, passando por este processo mesmo. Mas Santo Agostinho ele arrumou um grande problema, porque no maniqueísmo
naquela ideia de um Deus mau e tudo. Quando ele se converte ao cristianismo, tinha muita gente que acreditava nele na época da doutrina maniqueu. E agora ele vai se dedicar a falar sobre o livre-arbítrio e a origem do mal. Existe aquela expressão, uma frase simples, barata, que é assim: o mal não existe, é a ausência de bem. Mas nós sabemos que Santo Agostinho ele se dedica a uma obra completa pelo livre-arbítrio, né, para falar sobre o livre-arbítrio e a origem do mal. Foi aí onde o senhor me ajudou muito, quando eu fui fazer meu trabalho de mestrado sobre o ritual do exorcismo e como a igreja primitiva já olhava, a igreja apostólica já olhava a experiência do mal. As suas obras mostram como nos sacramentos, nos sacramentais, já havia o exorcismo, não o exorcismo do ritual como nós temos hoje, mas qualquer realidade como uma oposição ao mal e um servir a Cristo. E Santo Agostinho se dedica a falar sobre a liberdade do homem, o livre-arbítrio, que é uma discussão totalmente, profundamente também filosófica. Aí nós temos uma distinção em Santo Agostinho. Livre-arbítrio não é o mesmo que liberdade. Nós muitas vezes falamos sobre o livre-arbítrio e liberdade, como se fossem palavras sinônimas, né? Não é a mesma coisa. Livre-arbítrio é escolher entre uma coisa e outra. Eu posso escolher e de repente eu constato que aquilo não é bom. Nem por isso eu deixei de ter a liberdade, ser livre. E portanto eu posso assumir aquele erro, confessando o erro, corrigindo-me, e o erro vai me ajudar a crescer mais e mais naquilo que é a verdade, aquilo que sou eu em mim mesmo. E isso, ser ele mesmo, em cada momento da vida, que é a liberdade. O livre-arbítrio é uma escolha humana, a liberdade é uma escolha na graça. Na graça, mas também é essa caminhada interior. Ser livre não é o mesmo que o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é escolher uma coisa e outra. Mas a liberdade é crescer cada vez e sempre mais, de Santo Agostinho, no bem. Crescer cada vez mais na realidade profunda da sua própria vida em Deus. Não, isso é uma riqueza muito grande. Isso é a liberdade, né? E isso ninguém pode impedir. Ainda que você esteja na prisão, dizia Santo Agostinho, ainda que esteja aqui ou lá, você pode ser profundamente livre. Você pode trazer tudo isso para dentro de você e ser você cada vez mais naquela prisão, naquela realidade. E isso ninguém pode tolher, ninguém pode tirar. É a preciosidade da nossa vida. Dom Fernando, quando a gente fala de devoção popular e as riquezas da devoção hoje, ou santos devocionais, nós encontramos muita devoção. Padre Pio, Santo Antônio, São Francisco de Assis. Tirando Santo Agostinho, que ele se destaca, não existe a popularidade do povo de Deus de São Cipriano, São Justino, São Leão Magno. O que acontece na história da igreja? Assim, eles ficam mais associados a uma busca acadêmica e não fica tão popular? Quer dizer, talvez não no Ocidente. No Oriente, por exemplo, Santo Atanásio é muito conhecido no Ocidente, no Oriente. Né? Santo Atanásio. E também, mesmo São Gregório de Nissa, também muito conhecidíssimo e um grande místico na vida da igreja. Né? São Gregório de Nissa. São Gregório de Nissa, ele fala, por exemplo, que Deus criou, é como se tivesse uma semente que ele colocou em cada qual, e essa semente deve desabrochar. Né? Portanto, ele vê não como a ação de Deus no seu término, quer dizer, uma ação acabada. Nós fomos criados para estar cada vez mais crescendo nele, crescendo em nós mesmos, em Deus. Dom Fernando, se pudesse, ficaria horas, a riqueza da patrística é muito grande. Não vamos limitá-la. Mas este é a tua última obra que o senhor produziu. É a mística teológica na igreja dos primeiros séculos. E aí nós temos a parte oriental, que é Santo Atanásio, São Gregório de Nazianzo, Santo Gregório de Nissa
e São João Crisóstomo. Crisóstomo. São João Crisóstomo. E temos do Ocidente, São Jerônimo, Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Aqui o senhor se dedica mais ao século IV e século V. É isso mesmo. Da... É o período áureo. O áureo, o auge. Né? Os grandes escritores da patrística são esses daí. Podemos falar que a patrística ela vai encerrando no século VII no VII já podemos dizer que ele já houve... O século V o pessoal eleva como... São João Damasceno para o Oriente e Santo Isidoro para o Ocidente. Doutor Fernando, para quem não conhece a patrística, qual o convite que nós podemos fazer para uma pessoa, para um fiel cristão, entender a sua igreja, olhar aos seus pais, né, os padres da igreja, como atraí-los, como convidá-los a conhecer? Antes de mais nada, ver que a igreja não é algo que nasceu de repente, que veio desde o Senhor Jesus, os livros inspirados, e ver que isso tudo é refletido, meditado, vivido, transmitido, proclamado desde o início. Quer dizer, quando nós começamos a perceber o que seja a tradição com T maiúsculo, né, que vem lá desde os inícios e vai penetrando todas as diversas épocas, até os nossos dias, tudo isso nos entusiasma. Foi isso que realmente me levou a refletir muito, e isso de modo tão, vamos dizer, denso, uma densidade muito grande, nós vemos nesses padres da igreja sobre essa realidade que é transmitida de uma geração a outra. É o que faz nos dar um calor, um amor à nossa igreja. A tradição com T maiúsculo, como o senhor disse, não é costume, é a experiência viva da fé. É a experiência viva da fé. Doutor Fernando, muito obrigado. Uma alegria mesmo ter partilhado esse momento com o senhor e que todos que possam assistir consigam experimentar dessa riqueza. E eu vou deixar também a bibliografia direcionada às obras do Doutor Fernando, da qual nós temos acesso, com uma facilidade de ter acesso hoje e conhecer os padres da igreja. Doutor Fernando, o senhor nos deixa a sua bênção, a sua mensagem? Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe você, sua família, com todas as graças e bênçãos divinas. Esse Deus que nos ama e um amor sem limites, para que sejamos cada vez mais sinal de paz e sinal de unidade. Deus abençoe.